A paz do Senhor. O Senhor, Ele está aqui, amém? O Senhor tem grandes coisas para fazer no nosso meio hoje. Vamos abrir a Bíblia lá em Atos 12. Gostaria de agradecer a minha pastora, os meus pastores por essa oportunidade, por acreditarem em mim, por investirem em mim. Eu louvo a Deus pela vida deles. Atos 12, verso 1. Amém? Diz assim o texto: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asnos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre soldados, acorrentado com 2 correntes, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocou ele ao lado. E tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então saiu e o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhes antes uma visão. Verso 10 vai dizer: Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Verso 11: Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Verso 12, para fechar, vai dizer: Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Nessa casa havia oração. Havia oração. E o que é oração? Oração é mais do que simplesmente pedir. Orar é uma prática constante na qual requer renúncia, seguida de esforço. Oração não é simplesmente pedir. Oração requer esforço, requer tempo, requer dedicação. Nessa casa havia oração. John Stott, ele vai, em um dos seus livros que vai nos relatar acerca da oração, ele vai levantar 3 pilares falando acerca da oração, do que está por trás da oração. Lá em Mateus 7:7, Jesus vai incitar a orar dizendo: Pedi e dá-se-vos, buscai e batei e abri-se-vos. Se eu tenho uma leitura superficial ou de primeira instância acerca desse texto, eu vou entender de que tudo que eu pedir, eu vou. Tudo que eu buscar, eu vou.
Em todo o tempo em que eu bater, ou em qualquer situação que me leve a bater, eu vou conseguir abrir. Mas só que esse entendimento, ele é ilusório. E John Stott, ele levanta 3 pilares do que está por trás da oração e que vai nos entender o que de fato é orar. Ele começa dizendo: a oração, ela pressupõe o conhecimento acerca da vontade de Deus. Conhecimento acerca da vontade de Deus. E esse conhecimento só se dá acerca de uma dedicação e de uma entrega ao altar de Deus por intermédio da sua palavra. Porque é através da palavra que eu sou moldada, porque é através da palavra que a minha mente vai sendo aberta e eu vou começando a entender a vontade de Deus. Depois ele vai falar e vai seguir dizendo: a oração, em segunda instância, pressupõe a fé. A fé em acreditar na vontade de Deus. Porque à medida que eu vou entendendo a vontade de Deus para minha vida, eu preciso ter fé para que essa vontade vai se cumprir sobre a minha vida. Porque que adianta eu saber o que Deus tem comigo se eu não tiver fé para acreditar que o mesmo que estabeleceu algo sobre a minha vida é fiel para cumprir? Só a fé é capaz de me fazer viver a vontade de Deus. E a oração, ela é isso: ter consciência do que é a vontade de Deus para minha vida. Não é simplesmente pedir. E em segunda e em terceira instância, ele vem dizendo: a oração, ela pressupõe o quê? O desejo, o prazer. Porque do que adianta eu ter consciência da vontade de Deus, eu ter fé de que vai acontecer, se eu não tenho prazer sobre a vontade de Deus sobre a minha vida? Se eu não tenho desejo sobre a vontade de Deus sobre a minha vida, não adianta. Eu preciso ter prazer sobre aquilo que Deus determinou sobre a minha vida. Eu preciso desejar. Não adianta eu ter consciência da vontade de Deus se eu não desejo que ela se estabeleça sobre a minha vida. Mas antes eu quero aquilo que eu desejo. Eu quero aquilo que eu necessito. Eu quero aquilo que eu busco. Mas eu vou acabando deixando de lado o que Deus tem para mim. E oração não é pedir. Nesse tempo, nós precisamos desenvolver uma cultura de oração. O Senhor quer estabelecer em nós uma cultura de oração. Não é uma cultura de pedintes. Nós temos hoje em dia gerado uma igreja onde há uma cultura de pedintes. Eu peço e eu peço para Deus, mas eu não procuro saber qual é a vontade de Deus para minha vida. Mas eu quero viver. Eu quero viver. Eu preciso entender a vontade de Deus para minha vida. Eu preciso desejar. Eu preciso acreditar na vontade de Deus sobre a minha vida. Na igreja tem grupos de intercessão. E quem é mulher intercessora, pare para analisar quantos pedidos você não recebe de pessoas. Ora por mim, ora pela minha vida. Eu estou passando por prova, minha vida está difícil, eu estou passando por angústia. Quem aqui nunca recebeu um pedido de oração? Pedintes não tem a atitude, a iniciativa de gerar em Deus uma independência de relacionamento, de intimidade. Eu acho mais fácil pedir do que eu mesma entrar no meu quarto, fechar a minha porta e orar ao Senhor que está em secreto, que me vê em secreto, mas que me revelará em público. Eu preciso estabelecer uma cultura de oração.
gerar uma vida estruturada na oração. Eu preciso desenvolver isso. A oração, ela traz o arrependimento. A essência que a oração traz. É isso que eu quero que as irmãs entendam nessa manhã. O que é oração? Não é pedir, é se colocar na dispensação do Senhor e receber dele aquilo que ele tem para você. A oração, ela traz arrependimento, traz transformação, traz quebrantamento, traz alinhamento acerca da vontade de Deus. A oração, ela traz fé, a oração, ela traz milagre, a oração, ela traz conhecimento do coração de Deus. É simplesmente pedir? Não. Quando eu me aprofundo no que é ter uma vida de oração, eu entendo que está muito além. Eu não estou dizendo porque você não possa pedir, não é isso. Eu estou dizendo que a oração, que a petição não é o que resume a oração. Ela é um dos elementos, um dos aspectos que compõe a oração. Pode até ser a partir do momento que eu entendo a vontade de Deus para mim, porque a partir do momento que eu entendo, a minha oração muda. Eu passo a pedir diferente, eu passo a querer diferente, eu passo a desejar diferente. Eu posso até querer uma coisinha aqui, eu posso até estar passando por uma coisa aqui, mas eu peço diferente, porque eu entendo que a vontade de Deus é muito mais perfeita, boa e agradável, é melhor do que a minha. Esse é o poder da oração. Tem gente que passa anos servindo a igreja e acha que isso é suficiente para ter uma plena comunhão com Deus. Tem gente que passa a vida inteira, anos de igreja, servindo a Deus. Eu sirvo na cantina, eu sirvo no ministério de intercessão, eu sirvo, eu faço. Tudo bem, amém. Mas isso não é o suficiente para estabelecer uma comunhão com Deus. Não é o suficiente. Charles Spurgeon, ele vai afirmar, se a nossa comunhão com Deus for fraca, todas as nossas áreas, tudo na nossa vida vai ser fraco. Se a minha comunhão com Ele for fraca, não pense você que as suas obras vão estabelecer uma comunhão entre você e Deus. O Senhor falou comigo, Priscila, relacionamento com Deus não se dá por meio de obras, mas por intermédio da oração. É através da oração que o Senhor vai agir na sua vida. É através da oração que as coisas vão mudar no meio. Não adianta, eu saio para fazer isso, eu saio para fazer tudo para o Senhor, mas eu não procuro estabelecer e gerar em Deus uma comunhão íntima, uma responsabilidade, uma comunhão, uma independência de oração. Eu vivo sempre à borda das pessoas, eu vivo sempre na dependência de pessoas, mas não cria uma independência de Deus. Suga as pessoas, mas não consegue consolidar a sua comunhão diante do altar. O Senhor, Ele quer estabelecer uma intimidade profunda que você não tem dimensão do que Deus pode te levar e fazer na sua vida através do momento que você determinar a estabelecer uma comunhão diferente com Deus. Uma comunhão diferente. Nessa casa aqui tinha oração. Mas qual era o cenário? Qual era o tempo que Maria e essa casa estava vivendo? Nós lemos o texto e o texto começa dizendo: por aquele mesmo tempo Herodes se levanta para maltratar alguns da igreja. Por aquele mesmo tempo, eu me perguntei: que tempo?
E o capítulo que antecede o capítulo 12 é o capítulo 11, no qual vai discorrer acerca do crescimento da igreja. O evangelho é propagado, é estendido e chega até os gentios. A igreja estava crescendo, a igreja estava se ampliando. Mas o texto vai começar me dizendo: naquele mesmo tempo, Herodes se levantou contra alguns da igreja para os maltratar. E o Senhor falou comigo: Priscila, é num tempo de crescimento que a perseguição está no próximo capítulo. Se você está crescendo, não fique tão regozijante assim. Esteja atento, esteja na posição, se posicione, porque a perseguição e a opressão está logo no próximo capítulo. E se você não se preparar, Herodes vai te pegar. Tinha oração. E o Senhor falou: em momentos de opressão, não tem arma mais eficaz que não seja a oração. Em um momento de opressão, em momentos de dificuldades, em momentos de calamidades, de destroços, em meio à sua vida, não tem arma maior, mais eficaz que não seja a oração. O texto vai continuar nos dizendo: Herodes se levantou, matou Tiago e prendeu Pedro. Mas no verso 5, vai dizer assim na segunda parte: mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Havia oração. Pedro agora se encontrava preso, mas havia oração. Tem pessoas aqui com coisas, pessoas presas. Talvez até você mesmo esteja preso. Mas o que não pode faltar é a oração. Porque é só ela que tem a capacidade de quebrar cadeias. É através dela. Mas onde acontecia essa oração? Porque num tempo de perseguição, nesse tempo onde a perseguição de Herodes contra a igreja estava grande, o povo já não se reunia mais no templo, não se reunia, não fazia as reuniões mais no templo onde estavam acostumados a fazer. E aí que entra Maria. É aí que Maria entra. Quem era Maria? Maria, ela é mencionada apenas uma vez na Bíblia, gente. Foi uma mulher de posses. Ela tinha servos e ela tinha uma casa ampla, suficientemente ampla para receber os membros, para receber a igreja na casa dela. Então ela tinha recursos, tinha sim. E o que ela fez diante disso? Ela não temeu aquele tempo, ela não temeu a perseguição. Sabe o que ela fez? Já que a gente não vai lá orar, vamos orar aqui mesmo na minha casa. Eu coloco o que eu tenho à disposição de Deus. Maria, ela tomou a iniciativa. Ela foi uma mulher de coragem, que ela não temeu diante dessa adversidade. Ela não parou por conta do tempo, por conta do que estava acontecendo. Ela se colocou à disposição de Deus a guerrear. Ela colocou sua vida em risco. Mas ela não estava nem pensando nos riscos. Ela só estava pensando no que poderia ser gerado ali, no efeito do que poderia causar aquele ambiente através do poder de Deus. Você tem que parar um pouco mais de temer diante das adversidades, diante da perseguição, e acreditar mais no poder que a oração pode fazer, porque a oração, ela tem capacidade de mudar situações. E se a sua situação não mudou até agora, talvez seja porque até agora você não tomou uma iniciativa de oração. A oração, ela tem capacidade de mudar ambientes. A oração tem capacidade de mudar cenários. A oração tem capacidade de mudar vidas. Basta você se colocar disponível a se sacrificar um pouco, a renunciar um pouco,
a morrer um pouco de você, mas você saber que aquele pouco que está morrendo não está indo, não está se esvaindo, mas está subindo ao trono de graça com cheiro agradável ao Senhor. E como é bom quando eu derramo as minhas lágrimas, dores, anseios diante do altar do Senhor, porque a Bíblia me assegura de que todas as minhas lágrimas são colhidas. Então você tem que ter certeza de que em todo momento de adversidade você não está passando sozinha. Mas através da sua oração, você ativa o céu a se manifestar ao seu favor. Ao seu favor. E foi isso que aquela mulher fez. Ela se colocou à disposição do Senhor. Se colocou diante de Deus. E esse momento de perseguição colocou o que tinha. Deus quer nos usar para esse tempo. Deus quer nos usar nesse tempo. Não é daqui a pouco, não é amanhã, não é daqui a 2 anos, não é daqui a 3 anos. Não sei quantos anos tem cada uma das irmãs aqui, tem faixa etárias de idade diferente, mas o Senhor Ele te chamou para esse tempo, não é para depois, não é para amanhã. Então se posicione agora, porque Ele quer te usar agora, nesse tempo. Olha o cenário que Maria estava inserida. Olha o cenário no qual nós estamos inseridas nesse tempo, onde a corrupção está aí, onde os homens de justiça estão sendo caluniados, afrontados. E cadê a igreja? E cadê você? Que não se coloca diante do Senhor com posicionamento de falar: eu não quero saber do que está acontecendo, eu vou me reunir aqui e eu sei que o meu Deus, Ele vai se manifestar. Você precisa crer no manifestar do Senhor. Ele é o mesmo Deus de ontem, Ele é o mesmo Deus hoje. O que mudou foi a gente. E o que precisa ser moldado é a gente. E é por isso que você está aqui. Você não investiu nesse evento em vão, não. Você veio para cá crendo que aqui você ia receber um direcionamento da parte de Deus. E o direcionamento que o Senhor está nos dando é: ore. Venha para o particular. Venha mais para o secreto. Saia das redes sociais um pouquinho. Saia desse exposicionamento, desse exibicionismo um pouco. Se esconde em mim. O Senhor, Ele tem tanto para se revelar. Antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É tão bom quando eu conheço a Deus mais do que ouvir por pregação, porque ouvir por louvores, mas quando eu consigo ver Ele, vê-lo. Isso se chama intimidade. E eu só gero intimidade quando eu estou disposto a estabelecer uma comunhão. E relacionamento dá trabalho. Você tem que manter, você tem que regar, você tem que cuidar. Será que você tem cuidado da sua comunhão com Deus? Como está a sua comunhão com Deus? Você tem cuidado da sua comunhão com Deus? Como está o seu secreto com Deus? Como está o seu diálogo com Deus? Como está a sua oração? Ela está olhando só o seu umbigo? Ela está olhando só a sua vontade? Ou ela está olhando aquilo que o Senhor deseja fazer e te usar para mudar esse tempo? O Senhor, Ele quer te usar para esse tempo. Foi através da oração que estava acontecendo na casa de Maria que Deus enviou um anjo lá na prisão. Deus enviou um anjo lá na prisão e fez com que as cadeias fossem quebradas. Fez com que o anjo conduzisse Pedro afora daquele cárcere. Você tem noção, dimensão do que Deus pode fazer por intermédio da sua oração? O Senhor, Ele quer te usar para quebrar cadeias. Ele quer te usar para quebrar principados e potestades. Há uma dimensão no reino espiritual no qual a igreja precisa se envolver mais e largar um pouco das dependências naturais e depender um pouco mais daquilo que o céu tem para te oferecer.
Que nessa manhã nós venhamos a dedicar e ansiar pelos recursos do céu. Porque lá em Mateus 6,33 vai dizer: buscai primeiro o reino. Primeiro o reino e a sua justiça. E as demais coisas me serão acrescentadas. Primeiro eu busco o reino. Primeiro eu busco aquele quem é. Primeiro eu busco a intimidade. Primeiro eu busco conhecer quem ele é. Depois eu busco a justiça, que é a palavra. Lembra que na qual me molda acerca da vontade de Deus. Não tem como eu viver a justiça sem antes buscar quem ele é. Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso ter o reino dentro de mim, para que eu possa viver. Não queira viver o reino se você não tem ele dentro de você. Não queira. Tem gente querendo viver o reino sem ter o reino dentro de si. Não adianta, as suas ações não comovem Deus a agir a seu favor. O que comove o coração de Deus é um coração quebrantado e contrito diante do altar dele. Isso comove o coração de Deus. É aí que a gente entende que as nossas obras não estabelecem uma comunhão. É um conjunto. Eu preciso ter a comunhão. E aí ser acrescentado as obras. E as demais coisas na minha vida são acrescentadas. Mas as coisas e os papéis têm sido invertidos. Aquilo que é demais coisas eu coloco como prioridade. E aquilo que é do reino e aquilo que é justiça eu coloco em segundo lugar. Em que lugar está o reino de Deus na sua justiça? Em que lugar está o reino de Deus na sua vida? Está em primeiro lugar ou está em segundo lugar? Comece a analisar e a saber quais têm sido as suas prioridades diante de Deus. As suas prioridades diante do altar do Senhor. Maria, ela colocou à disposição de Deus a casa dela, o lar dela. E Deus começou a agir. O Senhor, Ele quer usar a nossa casa, a nossa família, a nossa vida para quebrar cadeias no mundo espiritual. Se você tem alguém preso, se você tem alguém debilitado, se você tem alguém afastado na sua família, tem cadeias dentro da sua casa, tem cadeias dentro do seu trabalho, tem cadeias aonde você vive, tem cadeias por onde você anda, porque você pensa que Deus não quer te usar na fila de um banco, tem cadeias ali e o Senhor só está esperando um agente disponível para cadeias serem dissipadas. E cadê você? Está distraída. Como tantas coisas, não é? Mulher tem tantas coisas para se preocupar. É casa, é filho, é marido. São tantas coisas para se preocupar. Mas o Senhor, Ele está dizendo nessa manhã: me coloque como prioridade. Porque é aquilo que você tem como necessidade, eu vou agir. Cadeias vão ser quebradas quando você começar a orar. Cadeias vão ser dissipadas quando você começar a clamar. Quando você colocar a sua oração diante do altar de Deus. Maria era essa mulher corajosa, que não temeu. Se você está temendo, coloque o seu temor, o seu medo, aquilo que tem te ferido, aquilo que tem te oprimido diante do altar de Deus. Porque Ele vai começar a agir na sua vida. E Maria era mais o quê? Além dessa mulher corajosa, além dessa mulher que colocou à disposição aquilo que ela tinha e não temeu, Maria era mãe. Mãe de quem? João Marcos. Não tem como não citá-lo, porque o Espírito Santo, ele ministrou no meu coração que tem mães aqui. Mães de João Marcos aqui. Quem era João Marcos, gente? João Marcos era aquele que estava assim com a sua mãe lá na casa, em oração, mas que depois de um tempo, ele cresceu assim com Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária, mas foi aquele que em algum determinado momento voltou. A Bíblia não nos diz
Por que ele voltou? Quais foram os motivos? Talvez ele teria, mas o que a Bíblia me deixa claro é que ele voltou. Não me conta o porquê, não me conta o para quê, mas diz que ele voltou. E talvez você seja uma mãe de João Marcos, que tenha alguém dentro da sua casa, que estava contigo, que caminhava do seu lado, mas que por algum motivo ou momento voltou. E agora você se pergunta: Senhor, como vai ficar a minha casa? Como que vai ficar a minha família? O Senhor, Ele quer ministrar a mães de João Marcos nessa tarde. Porque João Marcos foi sim aquele que pode ter sido aquele ao qual voltou. Mas ele foi aquele que depois de um período de tempo, cresceu diante do Senhor, voltou a caminhar com Barnabé, foi se desenvolvendo e foi aquele ao qual leva o nome do seu livro. O Evangelho de João é esse João aqui. É esse João aqui que em algum momento voltou, que em algum momento retrocedeu. Se você nessa manhã tem algum João Marcos dentro da sua casa, creia que o mesmo que voltou é capaz de ser transformado, mas é através da sua oração. O Senhor ministrou no meu coração que tem mães aqui que clamamos por filho, mas já está desesperançosa ao ver a situação no qual o filho está inserido. E o Senhor ministra nessa manhã que o momento que o teu João Marcos está vivendo hoje não determina quem ele vai se tornar amanhã. O João que voltou foi o mesmo João que cresceu, se desenvolveu e que hoje é marcado, o nome dele é marcado por o seu livro. O livro que leva o seu nome. Ele deixou um legado. Não deixe que o fracasso de alguém determine a história dele. Não pense que o seu João Marcos vai findar aí, porque o Senhor, Ele tem a capacidade de mudar histórias. Mas o Senhor, Ele me trouxe aqui para te lembrar que essa história só será mudada através da sua oração. Se você parou de orar ou está orando sem fé, a gente já aprendeu aqui hoje que a oração tem por trás a fé. Você precisa acreditar que Deus vai fazer. Você precisa acreditar que Deus vai cumprir. E você precisa desejar essa vontade. Por mais que tenha que passar por alguns estreitos, aceite a vontade de Deus, porque ela é boa e ela é agradável aos nossos olhos. Ele foi um fracasso, mas esse fracasso foi o início de um recomeço. Talvez o fracasso que você ou a sua casa ou alguém da sua casa esteja passando seja o início de um recomeço. Não tenha o fracasso por fim, tenha o fracasso por um recomeço. O Senhor transformou a vida de João Marcos e marcou a mãe dele por conta da oração, por conta do que ela desenvolveu atrás dela, na casa dela. Ela foi influência às pessoas que estavam ao redor dela. Tenha uma cultura de oração, porque através da sua oração, Deus, Ele quer libertar o Brasil. Deus quer libertar a sua cidade. Deus quer libertar a sua casa. Deus quer libertar a sua vida. Mas você precisa se colocar à disposição do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir e fazer aquilo que lhe apraz. Então coloque-se diante do altar de Deus, porque Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para fazer, Ele é fiel. Você é um agente de Deus na terra, e você é um agente de Deus nessa terra. É através de você que Deus vai começar a agir, porque a oração do justo, ela faz o quê? Ela move a mão de Deus. Então comece a mover a mão do Eterno ao seu favor. Comece a mover, porque no mundo espiritual algo vai acontecendo quando a gente começa a orar. Não é fácil ter uma vida de oração, porque assim como existem os anjos batalhando ao nosso favor, existem demônios em todo tempo falando não ora. Já sentiu? Quando você ajoelha para orar e parece que a oração não está passando do teto. Você mesmo não está nem conseguindo ouvir a sua própria oração. E você fala assim, vou parar de orar. Mas não pare. Porque é através desse esforço, é através desse momento, é através dessa doação que Deus vai começando a agir. Ele vai olhando a sua vida. O Senhor, Ele te vê em todo momento. Se uma única vez você parar, você cessar,
desistente. Persista. Maria, ela foi uma mulher perseverante. Ela perseverou na oração. Ela não se deixou abater pelo momento que ela estava vivendo, mas ela se deixou ser usada por Deus para mudar a situação e o tempo que ela vivia. E isso aconteceu. O cenário aqui era de morte, porque Pedro estava condenado à morte após a Páscoa. Mas a palavra de Deus vai me dizer que naquela mesma noite em que ele ia ser levado a ser morto, foi naquela mesma noite. Talvez seja essa o dia que você está decretando a sua morte, que você olha e você só vê morte. Imagina o Pedro dentro daquele cárcere e ele falando: eu vou morrer. E talvez você esteja olhando para a sua vida e só fala: até quando eu vou suportar? Você está determinando o seu fim. Mas tenha em mente que Deus pode mudar a sua situação através da oração. Então comece a orar, porque Deus, Ele quer agir na sua vida e libertar e transformar a sua situação através da sua oração. Amém? Eu vou pedir para a igreja se colocar de pé. Esse momento é um momento de oração. Como está a sua comunhão com Deus? Como está o seu momento de oração com Deus? Eu gostaria de pedir que vocês fechassem os olhos e começassem a orar a Deus. E começassem a falar: Deus, me perdoa. Me perdoa por olhar só para mim. Me perdoa por olhar só para os meus desejos, para a minha vontade. Senhor, me perdoa. Senhor, me faz saber qual é a tua vontade. Me permite viver a tua vontade. Me permite desejar a tua vontade. Senhor, me permita ser um canal de bênçãos para libertar outras vidas. Me permita ser um agente do Senhor nessa terra, para libertar cadeias, para dissipar principados e potestades. Senhor, dá glória ao nosso favor. Comece a orar ao Senhor e a clamar ao nome dEle por intermédio do seu anjo. Clame a Deus pela visitação do anjo de Deus, para que Ele possa quebrar cadeias na sua vida. Mas é através do seu clamor, é através da sua oração. Amém. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e clamando ao Pai suplicava pelo cálice que ia beber. Como é que você quer estar? Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração, renovados de forças